Boa tarde a todos. Boa tarde. Peço que ativem os vídeos para que possamos dar início aos trabalhos da Assembleia de hoje. Meu nome é Luiz Renato, na companhia da Bibiana e do Caio, representando a Brizola de Apoio de Administração Judicial, conduzirei os trabalhos da Assembleia Geral de Credores convocada nos autos da Recuperação Judicial número 2043-33.2023, 8160049, da Terceira Vara Civil Empresarial Regional da Comarca de Maringá, na qual figura como requerente a Sociedade Empresária Royal Toys Comércio, Importação e Exportação de Utilidades Domésticas Limitada. Forma que a lista de presenças foi encerrada às 14 horas, fará parte integrante da ata desta Assembleia. Relembro aos presentes que estamos em sessão de continuação de Assembleia Geral de Credores já instalada anteriormente, que tem como ordem do dia a deliberação sobre o plano de recuperação judicial, que foi inicialmente apresentado no evento 56.2. E, além disso, também temos, na ordem do dia, a deliberação acerca da eventual constituição de comitê de credores, tudo conforme edital de convocação disponibilizado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2024 e publicado no site da Administração Judicial. Para secretariar os trabalhos, eu convido o Dr. José Claudênio, representante do Banco do Brasil, único credor presente à Assembleia. Pedirei ao final dos trabalhos que realize a leitura da ata, ficando à vontade para sugerir alterações que entenda pertinentes. Registro que houve recente alteração na representação processual da recuperanda, então estão aqui presentes seus novos advogados, Dr. Gustavo Aidar de Brito e Dr. Mário Henrique Corral Boia, aqui em cumprimento neste momento também. Informo aos senhores que esta Assembleia está sendo gravada e o vídeo será disponibilizado no YouTube, no canal da Administração Judicial e o link na petição de juntada da ata aos autos da recuperação judicial para consulta de todos os interessados. Em se tratando de sessão de prosseguimento, permanece o quórum da sessão de instalação, com apenas um credor presente na classe dos credores quirografários, representando 100% dos créditos desta classe. Relembro também que o Banco do Brasil possuía crédito em dólar, que foi convertido pelo câmbio da véspera da sessão de instalação a taxa de R$ 6,04, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil e atendendo ao determinado no artigo 38 da Lei 1101 de 2005. Então, sem delongas, eu vou passar a palavra aos representantes da Recuperanda para que atualizem acerca do andamento das negociações e deem os encaminhamentos à Assembleia de hoje. Boa tarde a todos. Vamos lá, de forma sucinta, já que o José Claudênio, eu já alinhei, eu já conversei com ele e a gente estava alinhado nesse sentido. A Recuperanda fez uma proposta para pagamento à dívida à vista, no qual foi aceita pelo Banco do Brasil, tá? Só que o pagamento se dará em 27/6. Diante disso, a gente pediu para que fosse mais suspenso, excepcionalmente, mais 30 dias, acesso à CJ, no qual o José Claudênio disse que não tinha nenhuma oposição. Conversando com o Tiago Rafael, ele também me sinalizou que da parte do administrador não teria nenhuma oposição. Então, a gente só queria materializar essa situação, essa proposta de acordo que foi feita, aceita pelo Banco do Brasil, pedir a suspensão, então, por mais 30 dias. Constar também que os ajustes, fazendo os pagamentos, o próprio José Claudênio vai informar um processo administrador com relação à quitação e pedindo extinção da RJ. Certo, doutor Mário. Nessa hipótese, só para a gente deixar claro, o pagamento vai ser feito pela própria recuperanda em relação ao crédito do Banco do Brasil? Perdão, o Ou por pagamento avalistas? vai ser feito pelo avalista Ney Tá, Gaza. perfeito. Bom, vejo que o doutor José Claudênio já tem a mão levantada ali, doutor, fica à vontade para se manifestar. Sim, só para corroborar, né, o que o Dr. Mário Henrique ele expôs. Na verdade, a gente vem conversando já há bastante tempo, desde com as antigas representantes, né, as causídicas, a doutora Tânia e Luciana. Não foi possível anteriormente concretizar o acordo, mas assim, nessa última rodada de negociações, né, que passaram mais de praticamente 40 dias, a gente chegou a um denominador comum. O problema é que não haveria tempo hábil para a concretização do acordo antes da data dessa AGC, porque
como foi dito, os recursos para a quitação dos débitos, eles serão oriundos da pessoa física, do avalista da empresa. Então, a gente não teria como fazer agora na AGC sem ter os créditos efetivamente quitados. Eu sei que é uma excepcionalidade, né? Porque, mas como é um caso também já um pouco atípico, né? Que no decorrer da própria RJ houve a saída de alguns credores por satisfação de seus créditos, acredito que assim não haveria um prejuízo, porque assim representado aqui basicamente teria interesse do Banco do Brasil e da própria empresa, né? Acho que estando alinhado, não há óbice nenhum. Como o Dr. Mário Henrique disse, já foi feito o aceite por parte do banco em relação à proposta do avalista, só que ela precisa se materializar com o ingresso dos recursos. Então, em caráter de excepcionalidade, o banco apoiará sim o pedido da suspensão. A gente acredita que, assim, embora a gente esteja pleiteando 30 dias, talvez não haja necessidade, inclusive se houver o pagamento até a data que foi avançado, que foi ajustada com o Dr. Mário e o cliente dele, o Sr. Ney, acreditamos que ato contínuo, eu mesmo me encarrego de encaminhar um e-mail para a administradora judicial, informando que o crédito está satisfeito e que a gente não se opõe. Não é que o banco vai pedir a extinção da RJ, né? Ele vai comunicar que houve a satisfação de seu crédito e ele não vislumbra nenhum óbice ao encerramento do processo de recuperação judicial. É isso. Certo. Realmente estamos diante de uma situação atípica, né, de remanescendo apenas um credor na recuperação, um credor concursal, a princípio, na recuperação judicial, né, habilitado. Ah, de todo modo, até por uma questão do procedimento previsto na Lei 1101 de 2005 e por uma questão de adotar certa padronização na atuação nos processos de recuperação judicial, a administração judicial entende que a gente pode colocar em deliberação a questão da suspensão pelo prazo de 30 dias, o que vai ser aprovado conforme já adiantou o doutor José Claudênio. De todo modo, como não houve prévio requerimento em juízo para que se supere o limite temporal previsto no parágrafo 9º do artigo 56 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, e tenho até que a administração judicial chegou a interagir com os procuradores, orientando que fizessem esse pedido nos autos de forma antecipada, a gente tem que colocar em deliberação também o plano de recuperação judicial, já sabendo de antemão que não havendo condições do Banco do Brasil aprová-lo nessa data, sai rejeitado da Assembleia e submetemos o resultado da Assembleia ao juízo. E o juízo vai determinar se a Assembleia prossegue na data prevista, né, acolhendo a possibilidade de suspensão ou não. O que nós temos visto em 100% dos casos em que adotamos esse procedimento é que o juiz acaba por acolher a suspensão, entendendo pela prevalência da soberania da Assembleia Geral de Credores sobre o limite legal estipulado lá no parágrafo 9º do artigo 56 da lei. E, na verdade, o que deve acontecer, me parece, pelas falas dos senhores, nesse ínterim, a recuperação judicial, de certa forma, perca seu objeto diante da quitação do único credor habilitado, pelo que ficaria prejudicado qualquer continuidade desta Assembleia Geral de Credores posteriormente. Então, desta forma que procederemos em seguida. Nós vamos. Eu vou colher já desde logo, então, a posição do Banco do Brasil apenas por uma questão formal, né, sobre a suspensão da Assembleia pelo prazo de 30 dias. O limite de 90 dias para encerramento da Assembleia a contar da sua instalação seria no dia 19/6/2025, considerando a instalação da Assembleia ocorrida em 21 de março de 2025 em primeira convocação. Então, o prosseguimento seria para o dia 18 de julho de 2025, né, correspondendo a uma suspensão de 29 dias a contar desta data. Doutor José Claudênio, só para formalizar a sua posição, então o Sim, banco está de acordo com a suspensão proposta. sim, o banco está de acordo e desde já a gente já deixa consignado que, ocorrendo a quitação pelo avalista, praticamente que ato contínuo a gente comunica ao doutor de que houve a satisfação do crédito, até para que, eventualmente, a AGC que seria retomada, ela nem ocorra.
Sim, perfeitamente. Então, e daí acrescento, inclusive, que nessa hipótese, né, de haver o pagamento antes da continuidade da Assembleia, caso essa seja permitida pelo juízo, aí cumprirá a recuperanda requerer a extinção da recuperação judicial ou a declaração de pagamento de todos os créditos a ela sujeitos e a perda do interesse na continuidade em razão da disposição legal de que, depois de deferido o processamento da recuperação judicial, somente a Assembleia Geral de Credores teria, poderia, na verdade, deliberar acerca da desistência do processo de recuperação judicial, mas não havendo outros credores concursais, me parece que seria viável que o juiz homologasse essa desistência ou essa extinção pela perda superveniente do interesse de agir, pela ausência de credores concursais. Tomando a sequência conforme eu referi anteriormente, nós deliberaremos aprovada a suspensão por unanimidade dos créditos presentes à Assembleia. A gente toma a deliberação acerca do plano de recuperação judicial. É somente o Banco do Brasil o único credor votante. Doutor José Claudênio, apenas para formalizar sobre o plano vigente hoje nos autos, a posição do banco. É de rejeição. Tá, perfeito. Então ficaria o plano rejeitado por unanimidade dos créditos presentes à Assembleia na única classe votante. Superado o ponto do plano de recuperação judicial, a lei impõe que haja a deliberação acerca da eventual concessão de prazo para apresentação de plano alternativo a este que está posto em votação e rejeitado na forma do artigo 56, parágrafo 4º. Sobre este tema, qual que seria a posição do banco, doutor Claudênio? O banco não tem interesse na apresentação de um plano como credor, né? Um plano alternativo. Certo. Então, voto contrário. Contrário, até porque, assim, no entendimento do banco, o acordo está assim, tá palavrado, assim, não tem ainda a materialização. Mas da nossa Uhum. parte, sendo cumprido o que está ajustado, está resolvida a questão. Certo. Então, o voto contrário, doutor Claudênio, ou então ou abstenção do Contrário. banco em razão Não, do contexto? é abstenção, é o termo Abstenção correto. do banco. Tá, Isso, beleza. isso. O banco. Perfeito. Então, estamos reduzindo a termo aqui, lavrando a ata com essas considerações aqui feitas durante a Assembleia, e como eu referi, tudo isso será levado aos autos na sequência, com o parecer da administração judicial, como tem procedido em outros casos de mesma natureza. E posteriormente, nesse ínterim, e talvez até antes que haja qualquer deliberação do juízo, venha aos autos a informação e venha à administração judicial também a informação acerca da quitação do único credor sujeito que remanesce na recuperação judicial, para que possa daí o processo ser encerrado desta forma. Doutor Mário, por favor, fique à vontade. É só para corroborar a informação, a quitação está sendo feita através do avalista, justamente para que ele pagando, e o banco já tem ciência, ele vai pagar a dívida no que ele respondia, juntamente com a empresa, ou seja, nem o banco vai poder cobrar mais nada da diferença. Só para Sim. constar essa informação. Perfeito. Aí me parece que daí nessa hipótese remanesceria o pagamento do saldo de honorários da administração judicial, quanto houver, e o encerramento, eventuais custas remanescentes do processo para viabilizar o encerramento do processo. De todo modo, é tema a ser submetido ao juízo e eventualmente debatido nos autos. Eu vou então suspender por alguns instantes a Assembleia para que a gente possa concluir aqui a lavratura da ata, que é um pouco atípica, tal como o caso, e em seguida nós retornaremos aqui, projetando a ata em tela para a leitura do Dr. José Claudênio. O Dr. Mário também fica à vontade para apontar eventuais incorreções aí que a gente tenha cometido na hora de lavrar a ata, para que bem reflita aí o ocorrido nesta Assembleia. Perfeito.
Tem tela, doutor José Claudênio tem a palavra para realizar a leitura. Se identificarem algum ponto que demande alguma alteração, podemos realizá-la aqui em tempo real. Ok, vamos lá. Ata da Assembleia Geral de Credores da Sociedade Empresária Royal Toys, Comércio, Importação e Exportação de Utilidades Domésticas Limitada. Primeira convocação, primeiro prosseguimento. Recuperação judicial número 000-2043-33.2023.8.16.0049 da Terceira Vara Civil Empresarial Regional da Comarca de Maringá, Paraná. Aos 17 dias do mês de junho, 6 do ano de 2025, em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, a administração judicial, neste ato representada pelo advogado Luiz Renato Barreto Gomes, OAB Paraná 66.131, nomeada e compromissada nos autos da recuperação judicial número 000-2043-33.2023.8.16.0049, requerida pela Sociedade Empresária Royal Toys, Comércio, Importação e Exportação de Utilidades Domésticas Limitada, perante a Terceira Vara Civil Empresarial Regional da Comarca de Maringá, Paraná, declarou encerrada a lista de presenças às 14 horas, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Na condição de presidente, o representante da administração judicial declarou abertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda no movimento 56.2 dos autos e eventual constituição de comitê de credores, tudo conforme edital disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica de 17 de dezembro de 2024. Ainda, o edital de convocação foi disponibilizado no sítio eletrônico da Administração Judicial, conforme determina o artigo 36 da Lei 11.101 de 2005. Foi designado o senhor José Claudênio Soares Cordeiro, representante do credor Banco do Brasil S.A., como secretário, a quem incumbe a leitura e lavratura da ata. A recuperanda está representada neste ato pelos advogados doutores Gustavo Aidar de Brito, OAB Paraná 33.984, e Mário Henrique Corral Boia, OAB Paraná 30.631. Feitos os esclarecimentos iniciais, o representante da administração judicial agradeceu a presença de todos e informou os presentes que o conclave está sendo transmitido ao vivo no YouTube. Por se tratar de prosseguimento dos trabalhos, somente os credores presentes quando da instalação do conclave é que terão direito a voto e que serão considerados para fins de quórum. Nesse sentido, eis o quórum de presenças computado no momento da instalação. Classe 3, quirografários, 1 credor, crédito 100%. Quanto à parcela de crédito em dólar que o Banco do Brasil possui, novamente esclareceu o presidente que o valor foi convertido para a moeda nacional pelo câmbio da véspera da instalação, cotação R$ 6,04, divulgado pelo Banco Central, em atenção ao disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei de Recuperação Judicial e Falência. De imediato, foi passada a palavra ao representante da recuperanda, que discorreu sobre o andamento das negociações que vêm sendo realizadas junto ao único credor que permanece sujeito à recuperação judicial, de acordo com a relação de credores, o Banco do Brasil, destacando que foi acordado que o seu pagamento será realizado à vista em 26/6/2025. Eu acho que aí é até, né? Acho que é até 27/6. Perdão. Até 27/6, então vamos Isso. retificar aqui. E acredito que seria o importante colocar pelo avalista dos contratos e sócio da recuperanda. Tal composição viria a possibilitar o encerramento ou extinção da recuperação judicial, na medida em que não permanecerá passivo sujeito a satisfazer. Acho que tem que tirar aquela crase ali.
Diante da necessidade de finalização dessas tratativas, postulou fosse deliberada uma suspensão extraordinária dos trabalhos assembleares para além do prazo disposto no artigo 56, parágrafo 9º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, pelo prazo de mais 30 dias. Com a palavra, o representante do Banco do Brasil, o senhor José Claudênio, reafirmou a existência do acordo e destacou que o banco já manifestou aceite aos seus termos, destacando, no entanto, que a materialização do acordo, o pagamento, não pôde ser realizada antes desta data, por envolver o avalista. Acho que teria que acrescentar ali, por envolver o avalista, que ainda está captando os recursos necessários. Por tal motivo, destacou que, excepcionalmente, o banco será favorável à suspensão da Assembleia para além dos 90 dias. Com a palavra, o presidente do ato assemblear teceu breves considerações acerca do limite temporal imposto pelo artigo 56, parágrafo 9º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, destacando que, muito embora estejamos diante de cenário atípico, considerando a falta de tratamento do tema pela legislação e pela jurisprudência, bem como a falta de prévia autorização judicial para a suspensão extraordinária dos trabalhos assembleares, ponderou que costuma adotar o seguinte modus operandi em todos os casos em que se pretende a suspensão do conclave para além do limite legal estabelecido. Primeiro, votação da suspensão. Segundo, votação do plano de recuperação judicial. E terceiro, rejeitado o plano de recuperação judicial, votação pela apresentação de plano alternativo pelos credores. De qualquer modo, consignou que o resultado da Assembleia Geral de Credores será levado para apreciação do meritíssimo juízo posteriormente, para que delibere a respeito. Partindo para a primeira votação, o representante da administração judicial ressaltou a disponibilidade de agenda da equipe no dia 18 de 7 de julho de 2025, que corresponde a 29 dias contados da presente data. Com a palavra, o representante do Banco do Brasil, o senhor José Claudênio, manifestou anuência à suspensão do ato assemblear, de modo que o pedido de suspensão foi aprovado por 100% dos créditos presentes à Assembleia. Além disso, destacou que, uma vez perfectibilizada a quitação do crédito pelo avalista, prontamente comunicará à administração judicial a respeito, tornando possivelmente prescindível a retomada dos trabalhos, considerando que não mais existirão mais credores arrolados à recuperação judicial. Eu acho que tem que tirar aquele mais, né? Isso. Em face disso, o representante da administração judicial destacou que, em havendo o pagamento do crédito remanescente, cumprirá recuperando a levar tal informação aos autos, formulando o requerimento que entender pertinente de acordo com seu entendimento, se extinção, desistência ou encerramento do processo. O representante da devedora solicitou fosse consignado que havendo pagamento, o banco renuncia a eventuais encargos. Doutor Zé Claudênio, eu não sei se para todos, mas está cortando aqui o seu áudio. Tendo-se a não mais perseguir o... Assim, se possibilitada pelo... Oi. Agora voltou ao normal. Tava cortando um pouquinho o seu áudio, mas pode prosseguir. Todos estão vendo em tela o texto. Quer subir um pouquinho? Eu volto, não tem problema. Não há necessidade, a não ser que tenha alguma alteração, uma sugestão de alteração ali. Não. Então tá, então perfeito. O representante da devedora solicitou... O representante da devedora solicitou fosse consignado que, havendo pagamento pelo avalista, o banco renuncia a eventuais encargos, comprometendo-se a não mais perseguir o crédito, buscando eventuais diferenças. Assim, se possibilitada pelo juiz a suspensão para além dos 90 dias, impostos pela lei de regência... Pois não, doutor Mário, acho que o doutor José Claudênio está com algum delay lá. Só um adendo. Nós não solicitamos. Já está acordado com o Banco do Brasil, que é a condição do pagamento, que, havendo pagamento à vista, não vai poder cobrar mais nada, nem do avalista,
nem da empresa. Nós não estamos solicitando, já está acordado. Não, é que constou aqui que o senhor solicitou que fosse consignado na ata. Ah, perfeito. Então tá. Consignado em ata. Vou até deixar aqui em ata que daí fica mais claro. Ah, tá, perfeito. Tá bom? Perfeito. Doutor Claudênio, se o senhor não se Oi. importar, eu posso prosseguir a leitura, que acho que está com um pouco de atraso no seu áudio. Ok, Tá bom? Eu vou de prosseguir aqui para a acordo. gente chegar no final. Obrigado. Nada. Se tiver alguma necessidade de correção, por favor, podem ficar à vontade para me interromper que a gente ajusta. Então, partindo do parágrafo seguinte ali. Assim, se possibilitada pelo juiz a suspensão para além dos 90 dias impostos pela lei de regência, o conclave será retomado em 18/7/2025, às 14 horas. Passada a votação do... Pois não? Só um minutinho, doutor. Sobe um pouquinho, por favor. Vamos lá. Pode. Eu só coloquei. Pera, aí. Então, o doutor José Claudênio, me corrija se eu estiver errado, doutor. O senhor disse que o senhor se obriga a avisar a administração judicial acerca do cumprimento do acordo, correto? Correto. Eu enviarei um Isso. e-mail informando. Isso. É só para constar, porque aqui Vou colocar aqui então. cumprirá recuperando, bem como ao Banco do Brasil, né? Levar ao conhecimento. Na verdade, editor, é que na verdade o que cumpre a recuperando é formular o requerimento de extinção, porque não vai ser automático. São Né? dois procedimentos distintos. Isso. E lá Sim. acima, em outro parágrafo, já consta Já consta, tá? que o Ok, banco vai comunicar ao AJ que houve a satisfação do crédito. Se subir a ata, dá para verificar. Tá, ok. Tá bom? Então, indo adiante ali, passado a votação do plano, o resultado apurado aponta para a rejeição do plano nos termos do artigo 45 da Lei 11.101 de 2005. Então, um credor votante na classe 3, 100% de rejeição dos critérios por cabeça e por valor. Após anunciar o resultado da deliberação, o representante da administração judicial informou que nos modos do artigo 56, parágrafo 4º da Lei de Regência, a necessidade de colocar em deliberação o interesse do credor na concessão de prazo de 30 dias para a apresentação de plano alternativo. Com a palavra, o senhor José Claudênio destacou que a posição do banco é de abstenção em relação ao tema, por não possuir interesse na apresentação de plano alternativo. Esgotados os temas sujeitos à deliberação nesta Assembleia, o representante da administração judicial agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Após a redação da presente ata, informou-se que estará disponível em até 48 horas no site www.brisolejapuro.com.br. Foi a ata lida e aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo presidente, pelo secretário, pelo representante da recuperanda e pelo credor presente. Mais alguma consideração, senhores, sobre o texto da ata? Ali no final, no nome do Claudênio, pode tirar o circunflexo no Opa, E. vamos ajustar aqui. Acho que foi só nesse, né, que nós acabamos colocando. Sim, só foi nesse. Perfeito, então. Vamos encaminhar na sequência. Antes do encaminhamento do e-mail, eu peço para o Dr. Mário encaminhar no chat aqui da plataforma o seu e-mail para nós, para que a gente possa encaminhar o link de assinatura pelo ClickSign. Então, os senhores vão receber logo mais, dentro de alguns instantes aí, nos seus e-mails, um link do ClickSign para assinatura da ata. Eu peço que assinem ainda aqui presente no ambiente da Assembleia, porque dessa forma conseguimos juntar a ata aos autos o mais brevemente possível. No mais, então, ficamos com este resultado, né, da Assembleia, nós submeteremos ao juízo e conforme referido aí múltiplas vezes, possivelmente até que haja alguma deliberação sobre o tema, possivelmente já haverá a quitação do crédito do Banco do Brasil, possibilitando eventual encerramento ou extinção da recuperação judicial ante a ausência de passivo sujeito ao procedimento recuperatório. Assim que encaminharmos a ata para assinatura, o Caio vai informar os senhores e daí, confirmando o recebimento das assinaturas, estão daí todos liberados. Desde logo, eu agradeço a presença de todos os senhores. Nos vemos em próximas oportunidades. Verdade. Ok, A gente tem obrigado. bastante casos em comum. Isso aí. Obrigado, viu? Vou ficar ao aguardo aqui. Obrigado a vocês. Até mais. Obrigado. Até mais.